De acordo com dados da Unesco, a cada 15 segundos, uma criança morre no mundo em decorrência da diarreia. No Brasil, a doença ataca principalmente as cidades da região Nordeste, onde atualmente 50% dos casos nacionais estão concentrados. No Piauí, no ano passado, foram notificados cerca de 100 mil casos. Em 2013, 126 óbitos foram registrados no estado. Para este especialista, alguns fatores influenciam o aumento do número da doença no Piauí. A má qualidade de saneamento público, nós temos uma cidade com uma porcentagem muito baixa do saneamento básico, nós temos uma deficiência de coleta de lixo, nós temos uma água que não é de boa qualidade, que tem uma mistura de água tratada com não tratada para distribuição da população. E a educação mesmo da população. A criança geralmente ela já não presta muita atenção na higiene, ela cai a chupeta no chão, ela põe na boca, vive com as coisas na boca, o contato muito perto de outras crianças doentes ou de animais, isso propicia as infecções diarreicas. Segundo dados da Coordenação de Epidemiologia, este ano até agora foram registrados no Piauí quase 41 mil casos de diarreia. O número é preocupante. Para o pediatra, os pais devem ficar em alerta e tomar alguns cuidados para evitar a doença. Usar água tratada, sempre a higiene das mãos das crianças antes e depois de ir ao banheiro, a comida ser bem lavada, as frutas, as verduras, deixar em água sanitária para matar os germes e bactérias. Doutora Joseli, a gente viu os números e realmente é preocupante. E esses números é o que a gente tem de registrado, né? A senhora que é uma pessoa da área de saúde sabe que isso pode ser, inclusive, ser bem maior. Preocupante, né? Preocupante. Acredito que os números estejam realmente subestimados, porque no nosso país nem todas as crianças têm acesso ao médico e ao posto de saúde. Muitas vezes elas são tratadas, empiricamente pela mãe, pela avó ou pela tia. Então, meu amigo gastropediatra, o doutor Zé Henrique Marques, que acabou de falar e falou com muita propriedade. Eu acredito que para melhorar os casos de diarreia no nosso meio, nós temos que pensar em primeira mão numa infraestrutura. O poder público tem que estar atento que é melhor prevenir do que remediar. E nós sabemos que a diarreia aguda ela corre de forma endêmica no mundo inteiro. Mas naquelas áreas, nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, nos quais as condições sanitárias são precárias, nos quais a água, o destino do lixo não são bem tratados e a contaminação dos alimentos também é uma realidade, nós vamos ter maior número de mortes e, sobretudo, das crianças e dos jovens. Nos locais coletivos, como asilos de velhos, nos orfanatos, nas creches, há um risco de transmissão ainda maior, porque a transmissão, no caso de uma diarreia aguda, ela é essencialmente através das fezes que vão contaminar, o que nós chamamos de transmissão fecal-oral. Doutora, e o que essas pessoas que moram em lugares sem infraestrutura, que a gente mostrou aí na matéria, elas podem fazer para se prevenir, então? No caso, o que eles podem fazer, então, já que, enquanto a gente sabe que, às vezes, o poder público ele não chega lá, em alguns lugares. E aí, como é que fica, então? A gente conhece pessoas que moram realmente em lugares de condições péssimas, A gente vê aí esgoto a céu aberto, muito lixo na porta de casa, isso tudo se transmite de diarreia, Como é que faz, então? Qual é a dica? Os nossos surtos de diarreia, por exemplo, que acontece de forma esporádica durante o ano, primeiro ocorre quando vem as chuvas, no qual as moscas, mosquitos sentam naqueles, o lixo que está na porta de casa, que está do outro lado da rua, que a pessoa pensa, tira da sua casa e joga do outro lado da rua como se estivesse isento de qualquer perigo. Então, eu acredito sempre que a limpeza do ambiente onde você mora e a sua higiene pessoal sejam os dois fatores importantes para a prevenção da diarreia. Manter a casa limpa, manter a água filtrada ou fervida, você pode ferver ou filtrar, ou em filtro de barro, como nós temos, e durante anos e anos nós fizemos isso, ou ferver a água e mantê-la coberta para que moscas, mosquitos não atinjam essa região. Pratos, talheres, copos também serem armazenados, você pode adquirir aquelas tapaué de plástico em qualquer lugar, nas lojas de R$ 1,99, comprar e ali você colocar os seus objetos de uso pessoal. Doutora, e a sua higiene
também é importante. É importante, né, doutora? E no caso de uma diarreia forte, qual é a hora, então, de procurar um hospital? Como é que a gente sabe que aquela diarreia, que ela não vai passar? Como é que a gente... Porque às vezes a gente tem essa dúvida, né? Que acha que vai passar e às vezes não passa, ou às vezes acha que não vai passar e passa rápido. Então, qual é ali o sinal vermelho para a gente correr para o hospital? É como você diz, o sinal vermelho são os sinais de alarme. O paciente que apresenta febre, o paciente que apresenta dores abdominais que não melhoram com aqueles analgésicos de uso comum, o paciente que apresenta sangue ou pus nas fezes, ou o paciente que está debilitado já apresentando algum sinal de desidratação. Então, esse paciente é um paciente que pode evoluir para um quadro mais grave e deve procurar assistência hospitalar. E a desidratação dá para evitar nessa situação? A desidratação, como eu falei, é o principal intercorrência no caso da diarreia. Você perde muito líquido e você precisa repor. Principalmente as crianças, nas quais a evolução de uma diarreia aguda é muito rápida. Então, você não deve ficar em jejum. As pessoas às vezes pensam que deve permanecer em jejum para que aquela diarreia passe. Não é verdade. Então você tem que se alimentar de líquidos, a água de coco, que é acessível a todos nós, para que assim... E a terapia, os soros de reidratação oral, que assim ele vai prevenir a principal intercorrência, que é a desidratação. E qual é o médico que a gente deve procurar, doutora, nesses casos de diarreia? Bom, as pessoas têm acesso hoje ao PSF. Então, ela vai procurar a porta do PSF, que é o posto de saúde. Ali, ela vai encontrar um clínico geral. Normalmente, o clínico geral, ele sabe conduzir esses casos. Mas, se essa diarreia persiste acima de 5 dias, o ideal é procurar o especialista, que é o gastroenterologista. Ok, então, vamos fazer um intervalo, doutora. Olha só, a seguir, uso de antibióticos. Será que pode causar diarreia? E como tratar a doença em casa, hein? Será que isso é possível? Depois do intervalo. Clínica São Camilo, Centro Oftalmológico, 3222-7420.